Casas, sonhos e segredos. Para quem quer saber mais sobre habitação e encontrar o seu próximo imóvel de sonho. Casas, sonhos e segredos. Com o patrocínio Dupla Garantia. Os seus consultores imobiliários de confiança. Olá, bem-vindos para mais um Casas, Sonhos e Segredos. Na antena da sua rádio falamos sobre habitação. Falamos sobre desafios, falamos sobre oportunidades, falamos sobre imóveis que estão disponíveis no mercado e que podem ser consultados através das plataformas da Dupla Garantia, os seus mediadores de confiança em Viana do Castelo. Casas, sonhos e segredos. Abra aqui as portas para o seu imóvel de sonho. São meus convidados, como habitualmente, o Paulo Maciel e também o António Freitas. Aos dois, muito obrigado por se juntarem a nós. Muito bom dia. Bom dia. Hoje, no Casas, Sonhos e Segredos, falamos de mercado imobiliário ao nível daquilo que é as emoções. E sabemos que um estado de medo ou de euforia podem fazer com que, de facto, o mercado reaja, no fundo, seja, enfim, em termos de preço, seja em termos de oportunidade. Porquê é que o imobiliário tem esta faceta, digamos assim, em função do estado emocional das pessoas? Assim, tudo começa um bocadinho uma decisão importante na vida das pessoas, não é? Exatamente. E as decisões são, como já está estudado, são mais emocionais do que racionais, não é? Depende muito do estado que a pessoa está. Quando uma pessoa compra casa, não está necessariamente a pensar só no imóvel, não é? Está a pensar no que o imóvel pode proporcionar na estabilidade da família, do agregado familiar, da sua vida pessoal, na sua própria saúde financeira, no que é que isso pode representar. O que é que faz com que as pessoas se sintam confortáveis para avançar, para investir e para assumir compromissos que, no fundo, são compromissos de longo prazo? Assim, normalmente, essa questão das decisões baseia-se um bocadinho no estilo de vida, da projeção que elas poderão ter, a imaginarem-se a viver lá. E a decisão torna-se um bocadinho por aí, ok, vou comprar casa, vou viver aqui nos próprios, porque por muito que não se queira, tem que se projetar, que seja, se a pessoa vai recorrer a financiamento, faça um financiamento de 30 ou 40 anos, vai ter um compromisso durante esse prazo, pode vendê-lo antecipadamente, como é óbvio, mas vai ter que se projetar a viver o estilo de vida, a qualidade, ok, nesta zona. Depende da confiança que tem e da esperança que tem. Exatamente. A questão, no presente e no futuro. E depois da questão da estabilidade financeira, que terá que ter capitais para... Tem que ter esperança que vai manter, que vai conseguir pagar. Por isso, às vezes, existe um receio muito grande, porque não é uma decisão de simplesmente comprar uma camisa, não serve, e eu, pronto, o guardo ali e acabou. E já tivemos aqui a oportunidade de falar em episódios anteriores, que a escolha da casa também já não é a mesma escolha da casa de há uns anos atrás. Exatamente. Hoje não se compra uma casa para a vida, compra-se uma casa para determinado momento da vida. Exatamente. E isso faz com que essa tomada de decisão seja completamente diferente daquela que era há uns anos atrás. Nem todos os pesos e medidas que são colocados num negócio desta natureza, não é? Exatamente, sim. Isso tem cá por ter influência, porque hoje estamos numa determinada situação laboral, amanhã podemos não estar, não é? E as notícias? Todos os dias somos bombardeados com notícias através dos mídias, da situação na Europa, da situação no mundo, do quanto isso pode afetar, nomeadamente as taxas de juros, a inflação, as constantes guerras, sabemos que têm trazido também instabilidade ao mercado. Até que ponto é que essas notícias influenciam diretamente para vocês que estão no terreno a compra ou não compra de um imóvel? É assim, honestamente, por acaso, falando nesta fase em concreto, que estamos com esse episódio da questão das guerras e afins, várias guerras, notamos que quando surge num espaço, num período curto de espaço de tempo, nota-se que há, digamos, um receio e há um abrandar. Menos chamadas, menos leads. Sim, notamos. Menos das pessoas a nos contactarem. Eu sei que depois, como jogo no passado, acaba por subir. Mas nota-se que existe ali vamos ver o que isto vai dar, que a guerra vai expandir para aqui. Será enquanto houver emprego,
há alguma estabilidade e as pessoas vão acreditando. E vão... Sim, mas acabam por adiar algumas decisões por causa dessa instabilidade da conjuntura mundial. Os receios. E os receios, sim. No fundo estão a falar de comportamentos, enfim, globais que são afetados por estas notícias, mas a pergunta também é um bocadinho esta. Este efeito de manada, este efeito de todos a falar sobre um determinado tema, tem mesmo um comportamento, um peso sério no imobiliário? Sim, condiciona. Sim. É tão efetivo que nós sentimos o facto de... E depois, pronto, acaba por... as telecomunicações, etc., acabam por ter algum peso. Se bem que os investidores nos próximos 4 anos está prevista muita oferta, muita construção nova. Há muito licenciamento já aprovado. Sim, mas isso acaba por a questão de conjuntura atual. Há milhares de fogos previstos. Poderá ajudar aqui a mitigar um bocadinho o problema também da própria oferta e, obviamente, ajudar a que o mercado flua de outra forma. Isto explica, no fundo, porque é que o mercado está, de facto, tão difícil de prever também neste momento. Ou seja, é difícil fazer projeções relativamente a este tema. É difícil porque a conjuntura atual acaba por não ser muito estável, não é? Porque tivemos a questão de, em 5, 6 anos, tivemos o Covid, em que efetivamente nós estávamos trancados em casa, digamos assim, mas em que projetava-se que o mercado, pronto, vai cair, vai estagnar, e o que é certo é que subiu como não me recordo de ter subido nos últimos anos. Depois veio a guerra igualmente, não é? A guerra da Rússia com a Ucrânia, subiu os preços então abruptamente e agora não sabemos. E agora não sabemos. O que é certo é que continua a subir, porque temos falado com vários construtores e pessoas ligadas à área de construção civil e as coisas continuam a subir de mês para mês, o que faz com que depois os preços acabam por automaticamente da construção nova e mesmo do usado acaba por acompanhar. Consequência, acompanha. São, enfim, realidades que estão associadas ao mundo em que vivemos e que nesta, enfim, esfera estão interligadas, nomeadamente ao nível dos materiais, da mão de obra, tudo tem influência e acaba por também afetar, juntamente com essas crises mundiais, aquilo que é o valor final de um imóvel. Mas nem todos os imóveis estão caros. No imóvel da semana, que vamos falar já a seguir, temos, penso eu, uma oportunidade de negócio para quem procura uma moradia. É o que vamos conhecer já a seguir na Casas, Sonhos e Segredos. Casas, Sonhos e Segredos. Vamos então ao imóvel da semana. Hoje vamos até à Miadela, onde existe uma moradia que tem um potencial muito grande, e é um potencial para quem quiser olhar para ela do ponto de vista de um investimento, porque pode ser remodelada, transformada, acrescentada, inclusive, portanto, está numa zona onde é permitido fazer um acréscimo de andares, o que acaba por valorizar, obviamente, este investimento. Falem um bocadinho desta moradia que se encontra na Miadela, numa zona muito central, não é assim? Exatamente, fica ali mesmo no centro da Miadela. Estamos a falar que tem sensivelmente 1000 metros quadrados de terreno. Segundo já estivemos a estudar com técnicos ou, digamos, pessoas entendidas da matéria, o potencial deste imóvel é fazer construção, fazer frações autónomas, isto é, fazer apartamentos, construção em altura. Pronto, e devido à acessibilidade e à centralidade desse imóvel, o potencial está aí, no fundo. Mas é possível, quem quiser... Pode ser um prédio, basicamente, mas quem quiser pode, efetivamente, restaurar como está, fazer andares moradias, tem pano para mangas, é só quem quiser. Portanto, falamos de um espaço generoso, numa zona central, muito próxima, obviamente, à cidade, na freguesia da cidade, onde a acessibilidade é primordial, a centralidade e o acesso a serviços também, que é fundamental. Exatamente, é isso. Por um preço apelativo também. Eu acredito que sim, pelo menos por fração, se for a estratégia, se for construir em altura, acredito que... Facilmente rentabilizável. Sim. Fica esse conselho, visitar então este imóvel da dupla garantia, este e todos os outros imóveis que estão ao dispor no portfólio da dupla garantia. Paulo Maciel, António Freitas, obrigado aos dois por se juntarem a nós mais um episódio. Voltemos na próxima semana para continuar a falar sobre habitação, casas, sonhos e segredos, em podcast também nas plataformas digitais. Casas, Sonhos e Segredos.
Para quem quer saber mais sobre habitação e encontrar o seu próximo imóvel de sonho. Casas, Sonhos e Segredos. Com o patrocínio Dupla Garantia. Os seus consultores imobiliários de confiança.